E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Nunca minha presença falhará em estar contigo, seja onde quer que você for. O terceiro Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Santo Espírito, conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Faça-me transbordar.
Nunca, nunca minha presença falhará em estar contigo, seja onde quer que você for. Ouvintes, deveria e deve dar muita confiança numa pessoa, num povo que tem um líder que goza dessa promessa de Deus. Nunca, nunca minha presença falhará em estar contigo, seja onde quer que você for. Guarde bem isso. Vamos admitir juntos que confiança deveria ter um povo liderado por um homem que ficaria ou fica nunca, nunca, nunca sem a presença de Deus com ele. Deus, estando com o líder, está com o povo. Nós temos um exemplo muito perfeito nisso, sem falar em Moisés, por enquanto, a quem Deus dirigiu esta promessa, que é Davi. Eu gosto daquela expressão. O povo amava o rei e o rei amava o povo. Quando o rei estava bem, o povo estava bem. Quando o rei estava mal, o povo estava mal. Isto quer dizer, estava sob ataque dos inimigos, sofrendo. Vamos repetir essa promessa. Nunca, nunca minha presença falhará em estar contigo, seja onde quer que você for. Se tratando de quem está fazendo essa promessa, a gente pensa assim, bom, aí eu tiraria Israel do Egito como Moisés tirou. Eu construiria uma arca como Noé construiu. Eu peregrinaria até a santa cidade de Jerusalém como Abraão peregrinou. Eu reinaria como Davi reinou. Eu daria minha vida como os apóstolos deram, como os cristãos das eras negras deram suas próprias vidas. Porque a promessa de Deus foram somente para eles? Não. Para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, 38, 39, ali uma multidão se compungiu em seus corações e fizeram uma pergunta de submissão e de fé aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro, respondendo pelos apóstolos,
exclamou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, aí vem, diz respeito a eles, os judeus, aos samaritanos e a todos quantos o Senhor chamasse. Essa promessa do Espírito Santo significa todas as promessas que você conhece na Bíblia e que não conhece. O Espírito Santo significa tudo aquilo. Nunca minha presença falhará em estar contigo, seja onde quer que você for. Vamos gravar? Não os dons do Espírito Santo, mas o dom do Espírito Santo. A dádiva, o próprio Espírito Santo. O Espírito de verdade, que não nos deixaria órfãos. Vivifica todas as promessas que você conhece na Bíblia Sagrada a favor do povo de Deus. Então, para tomar uma promessa desta, de ter sempre a presença de Deus, quer seja queimando-se aos pouquinhos numa arena, vendo um leão faminto vindo a seu encontro, mas gozando desta promessa. Nunca minha presença falhará em estar contigo. Ora, isto significa que, estando Ele conosco, nós estaremos com Ele. Se Ele está conosco, é porque nós estamos com Ele. Se você não estiver com Deus, Deus não estará com você. Se você não estiver com o Espírito Santo, e a condição, Pedro deu ali, você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode falar línguas, pode curar enfermos, expulsar demônios, fazer tudo que a fé pode fazer, que Judas fez juntamente com os demais apóstolos antes do Pentecostes. Mas você não tem o Espírito Santo sem ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a mensagem da hora, da era. Deixe as outras eras. Pense na sua hora, no seu momento. Não pense nos que foram salvos sem conhecer isto. Pense agora em você que está conhecendo isto, na última era, que diz respeito à primeira era, ao Atos dos Apóstolos. Esta tem o dever de voltar para lá, começando com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E vendo o Pai no Filho, conhecendo o Pai por conhecer o Filho. Tendo a presença de Deus por cima, como Criador, Pai, como Filho, estando conosco, e o Espírito Santo em nós, Agora, ninguém pense que terá o Espírito Santo nesta era, repito, porque está falando língua, porque cura enfermos, porque expulsa demônios, pensando que tem o Espírito Santo. Nem todos que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo têm o Espírito Santo.
Nem todos, mas nenhum dos que tem o Espírito Santo nega, rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Um reverendo me perguntou exatamente isso. Escuta, você tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Falei, uma prova que eu tinha é porque eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo assim que essa luz chegou a mim. Então Deus continua falando. Ele continuou sempre falando com Moisés. Não tenhas medo. Isso se referia ao seu povo. Deus não falou com Coré, com Abirão, com Datã, com as mulheres, com os homens que se apresentaram depois lá adiante, lá fora no deserto, se manifestaram. Deus nunca falou com um deles. Mas tudo que ele tinha para falar com mais de 2 milhões de pessoas, ele falava com Moisés. Tanto que todos eles clamaram uma só voz. Quando o monte fumegava, estava em chama, Deus falando, fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Ele estava ali exatamente cumprindo o tipo de Cristo. E toda promessa que Deus fez a Moisés englobou a todo Israel, mas somente 2 dos que saíram lá do Egito se beneficiaram do que Deus falou com Moisés, do que Deus prometeu a Moisés. Foi Josué e Calebe. Somente 2 de mais de 2 milhões de pessoas que saíram de lá. Você diz, mas como? Quantos não entraram na terra de Canaã? Sim, perfeitamente. Os filhos e netos daqueles que saíram de lá. Mas os que saíram de lá, somente 2 dos que saíram de lá. Essa que foi a seleção. Eles por si se deixaram selecionar, ser selecionados, serem deixados na areia, no deserto. Porque a promessa não significou para eles. Eles tinham que ter a promessa que Deus fez a Moisés como para eles. Então eles nunca teriam murmurado. Nunca teriam conspirado. Nunca teriam se rebelado com Coré, com Abirão, com Datã e com tudo quanto é esses líderzinhos que surgem pelas laterais. Grupos de rebeldes. Se a promessa de Deus feita a William Branham, ao profeta desta era, fosse revelada a todos os que creem na mensagem, então isso estaria completamente diferente. Quando se toma cada experiência de Deus falando com ele para si, não somente no ânimo, no encorajamento, mas também na advertência, então pode esperar todas as bênçãos. Agora o profeta afirma isso. Estamos falando baseados na mensagem do 3º Êxodo. Tenho certeza que a mente espiritual captará isto. Ele afirma assim: tenho certeza que a mente espiritual captará isto. Você diz, o que significa mente espiritual? Eu tenho uma mente espiritual ali numa estante, num escritório.
eu tenho outra mente natural, carnal, aqui nesse escritório daqui, da sociedade. Não, não é assim. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 2, os últimos versículos. Paulo afirmando que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele termina o capítulo 2 dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Essa é a mente espiritual que capta a visão do momento, que capta tudo que foi dado ao profeta de Deus em benefício nosso, tudo que foi manifestado a ele em benefício da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus diz para ele? Eu vou te enviar para trazer meu povo a um êxodo. O chamarei para fora, estarei contigo. Moisés só podia dizer assim, sim, Senhor, eu só posso enfrentar isso se o Senhor realmente estiver comigo. Aleluia. Você pode dizer agora, você fala com Deus, Senhor, eu só posso enfrentar essa situação se o Senhor estiver comigo. Até para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para responder no posto do dever, no trabalho, no dia a dia, no ministério. Eu só posso enfrentar isto se o Senhor estiver comigo. E essa é a promessa. E Ele cumpre a sua promessa. Em nome de Jesus Cristo. Eu só posso ir no arrebatamento se Ele fizer isto. Em nome de Jesus, você também. Diga amém. Em nome de Jesus. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Moisés subindo no monte, onde nosso Deus estava, que falava com Moisés, suas leis ele ditava, ouvia o som de trovões, e a sarça fumegava, Deus poder infinito, com o homem Moisés conversava. Então, fale Moisés com o Senhor, vem, fale conosco, vamos ouvir com amor. Então, fale Moisés com o Senhor, vem, fale conosco, vamos ouvir com amor. Ficava de longe, a cena presenciava, podia sentir o poder, pois tudo dali contemplava, trovões e clamor de trombetas, e o monte fumegava. Lá na
encontrava. Então fale Moisés com o Senhor. Vem, fale conosco, vamos ouvir com amor. Então fale Moisés com o Senhor. Vem, fale conosco, vamos ouvir com amor. Deus quer lutar contigo para te abençoar, como fez a Jacó no vale de Jaboque. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção para encontrar Esaú. Jacó lutou e orou pelo poder da fé, seu irmão conquistou. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Se queres ter vitórias, venha lutar então. É ficar sempre firme com Deus em oração. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina